Você sabia que obedecer a Deus e andar na vontade dele para sua vida pode fazer com que você ande sozinho às vezes? Você deve ter notado isso e fica se perguntando, por que tem que ser assim? Bem, a razão é esta. Somente as pessoas que conhecem a Deus podem entender o que significa andar com ele. Tentar convencer um descrente sobre as coisas do reino de Deus pode ser semelhante a convencer um peixe que ele pode viver fora d'água. A Bíblia nos diz que as coisas de Deus são loucura para o incrédulo, pois requerem uma vida espiritual ativa com ele para conhecê-las, algo que o incrédulo ainda não tem. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como resultado desse desafio, você pode ser obrigado a andar sozinho. Às vezes, obedecer a Deus e andar em sua vontade exigirá que você fique sozinho, vá contra um sistema ou tradição, e isso pode ser bastante assustador, porque, verdade seja dita, caminhar sozinho pela vida pode ser difícil. No entanto, se você olhar através da história, muitos daqueles que andaram com Deus andaram sozinhos na maioria das vezes. Embora estivesse casado com Sara por anos, houve um tempo em que Abraão teve que sair a sós com Deus para oferecer seu amado filho, Isaque, como um sacrifício. Abraão amava e temia tanto ao Senhor que nada poderia impedi-lo de fazer o que Deus pedia a ele que fizesse. Antes e mesmo depois de Moisés se tornar o grande líder de Israel, havia caminhos que só ele pôde percorrer com Deus. A multidão não pôde ir com ele. Seu irmão Arão não pôde ir com ele. Os anciãos de Israel, Josué e muitos outros próximos de Moisés também não puderam ir com ele. E quanto a Jacó, chegou um momento em que ele teve que sair de casa e ficar com o tio. As Escrituras nos dizem que, embora ele tenha se casado lá, os filhos de seu tio o invejavam e não gostavam dele. Deve ter sido solitário não ter um único amigo para conversar além de suas esposas, Lia e Raquel. A Bíblia nos diz que ele chegou a um lugar onde enviou outros à sua frente e ficou a sós com Deus a noite toda até que o anjo de Deus o abençoou. Davi foi ungido rei de Israel, mas antes de se tornar rei de verdade, ele passou por intensas dificuldades sozinho. Sim, ele conseguiu que mais pessoas se juntassem a ele, mas a Bíblia nos mostra casos em que ele se manteve sozinho, pessoalmente ou por decisão. Eu poderia ir para Daniel, Jesus, os apóstolos e mais pessoas na história, mas isso seria longo demais. Você mesmo deve ter passado por isso e ficado sozinho em algum momento. Às vezes você pode caminhar sozinho porque escolheu não se juntar a outros para desobedecer a Deus. Você pode ter sido condenado ao ostracismo porque recusou o suborno ou se recusou a fazer o que todo mundo está fazendo porque isso não concorda com o que a Bíblia diz. Ou talvez a vida parece solitária por causa das dificuldades pelas quais você está passando. Isso mesmo. Você pode passar por certas situações em que, mesmo estando no meio da multidão, ainda pode se sentir muito sozinho, pois ninguém entende sua situação e você apenas tem que continuar olhando para Deus em busca de ajuda. Agora, quer você o faça por causa do seu desejo de viver uma vida santa, ou por sua fé em Deus, ou por causa dos desafios de sua vida, estou aqui para encorajá-lo hoje. Não tenha medo de andar sozinho. Mesmo quando parece que está sozinho, Deus está sempre com você. Ele deu uma promessa em sua palavra em Isaías capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja, muitas pessoas ainda não são crentes hoje. Você sabe por quê? Muitas delas estão com medo porque isso pode custar-lhes a companhia que têm ao seu redor. Preferem perder a alma a andar sozinhos. Eles preferem morrer e ir para o inferno do que aceitar Jesus Cristo e as crises de relacionamento que essa decisão pode trazer para suas vidas. Por outro lado, algumas pessoas ainda não obedeceram a Deus em certas áreas, mesmo sendo cristãs, porque simplesmente têm medo dessa mesma questão. Amados, a Bíblia nos diz que a vida do cristão é uma vida de fé.
E fé é obedecer a Deus através da sua palavra. Fé é acreditar que Deus conhece o caminho e você está disposto a segui-lo, mesmo que não o conheça e tenha que percorrê-lo sozinho. Veja, Deus está procurando por aqueles que estão dispostos a deixar a multidão e segui-lo. Se você quer ir longe com Deus e fazer com que Ele tire o melhor proveito de sua vida, prepare-se para dar esse passo ousado rumo ao desconhecido. A multidão não gosta do desconhecido porque não pode prevê-lo. Elas não podem defini-lo. Então, quando alguém fala sobre isso, elas se voltam contra você. No entanto, apenas aqueles que optarem por ir contra a multidão por amor a Deus chegarão ao seu destino. O diabo sabe disso e por isso envia medo para impedir que você siga a Deus. Eu preciso que você saiba de uma coisa. As coisas que Deus quer fazer em sua vida e por meio delas são únicas. O tipo que o mundo nunca viu antes. E para que Ele fizesse isso acontecer, levaria você por diversas experiências e situações. Algumas boas e outras inesperadas. Algumas com pessoas e outras sozinho. Aqui está o que Jesus disse sobre ficar sozinho com o propósito de se tornar quem Deus quer que você seja. Em João capítulo 12, versículo 24 nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa parte das Escrituras é o motivo pelo qual o fundamento de sua fé deve ser genuíno como cristão. Ser um cristão não é um passeio alegre. Fomos salvos para servir a Deus, não a nós mesmos. Deus não chamou você para fora do mundo para que você pudesse continuar sendo como eles. Não haveria necessidade de Ele trazê-lo para fora se nada de novo acontecesse com você. Ele trouxe você para salvar a sua alma. Ele tirou você do mundo para que você possa se tornar como Jesus Cristo, uma luz na escuridão, o sal em um mundo insípido e uma esperança para as almas sem esperança ao seu redor. Isso por si só pinta o quadro de uma obra individual de Deus em você. Não em seu pai ou mãe, irmão ou amigo, mas em você primeiro. O que quer que a sua vida se torne é resultado de quão longe você está disposto a andar com Deus. A beleza de andar com Deus é que você nunca andará sozinho. Ele sempre estará com você. Veja, Deus não é do tipo que diz para você fazer algo e vai esperar por você no final. Não, por toda a Bíblia, quem Ele envia, Ele acompanha. Tudo o que é confiado aos seus cuidados nunca se perde. Ele é fiel, poderoso, amoroso e bondoso. Deus sabe que você não pode fazer isso sozinho, então Ele fica ao seu lado para ajudá-lo. Então, na verdade, você nunca estará verdadeiramente sozinho. Não só isso. Como você toma a decisão de andar com Deus na fé, Ele fará com que seu caminho se cruze com pessoas como você. É assim que construímos uma fé forte e relacionamentos espirituais. Essas pessoas não estão mais ligadas a este mundo ou aos sistemas que a governam. Elas estão prontas para ir longe com Deus, não importa o que custe. Se você ler a sua Bíblia, descobrirá que esse é o tipo de pessoa que se torna grande nas mãos de Deus. O Senhor pode confiar nelas porque estão dispostas a confiar nele com sua própria vida. Amigos podem te abandonar, mas Deus nunca o fará. Irmãos e familiares podem não entender o que Deus está fazendo em sua vida agora, e todos podem virar as costas para você, assim como os irmãos de José fizeram. No entanto, não tenha medo de enfrentar o destino que Deus está abrindo diante de você. Veja, se os irmãos de José não tivessem lhe dado as costas, ele poderia não ter se qualificado para cumprir seu destino. José só se qualificou não porque teve sonhos, mas por causa das coisas pelas quais passou. O poço, os ismaelitas, a escravidão na casa de Potifar, as falsas acusações da esposa de Potifar porque ele se recusou a dormir com ela e o seu tempo na prisão. Agora, veja isto. José teria escolhido ser qualquer coisa, afinal ele não estava mais em casa. Ele poderia ter dito, bem, a vida me falhou, Deus falhou comigo, eu estou sozinho. Eu posso apenas sobreviver com quaisquer restos que eu possa colocar em minhas mãos. No entanto, esse jovem ainda escolheu ficar perto de Deus. Ele continuou andando à luz das poucas coisas que seu pai Jacó havia lhe ensinado sobre o Senhor.
E a Bíblia continuou nos assegurando da presença de Deus com ele. E Deus estava com José, e ele era um homem próspero. E Deus estava com José, e concedeu-lhe misericórdia e favor do carcereiro. E assim por diante. Isso é o que a presença de Deus pode fazer por você também. Em vez de temer ficar sozinho, fique feliz. Agora você tem a oportunidade de conhecer melhor a Deus e ver o seu poder demonstrado em sua vida. Andar a sós com Deus lhe dá a oportunidade de provar suas promessas em sua vida, bem como sua devoção a Ele. As pessoas que decidem confiar em Deus não têm medo de ficarem sozinhas, porque sabem que Ele é tudo o que precisam para vencer neste mundo. Ninguém pode te confortar como Jesus. Ninguém pode fortalecer e inspirar o melhor em você como seu Criador. Ninguém pode estar sempre ao seu lado como Deus. Então, quando tudo estiver dito e feito, quem você quer ser a longo prazo? O homem ou a mulher que não teve o tempo a seu favor? Ou ser aquele que decidiu estar com Deus, que é autor do próprio tempo? As pessoas vêm e vão, as situações melhoram ou pioram, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Ele é aquele em quem vale a pena confiar. É hora de deixar de lado o ego ou o pensamento do que as pessoas vão achar de você e abraçar o plano perfeito de Deus. O Senhor te protege e você nunca andará sozinho. Não há perda aqui, porque o Deus de toda a graça está ao seu lado durante toda esta jornada. Confie nele e siga com ele. O amor de Deus pela humanidade é o tipo de amor que nos persegue mais para o nosso próprio bem do que para o bem próprio. Estas palavras, Deus te ama, não são apenas meras palavras tentando fazer você acreditar somente em Deus. Ao contrário, são puras declarações de uma realidade que existe preparada para a fruição de quem aceita a proposta. A compreensão dessas palavras mantém o cristão encorajado e confiante diante de qualquer problema. O cristão cuja fé está estabelecida em Jesus Cristo tem a certeza de que não importa como a vida acabe, ele ou ela está seguro, pois está dentro do alcance do amor de Deus. Aqui está o quão longe Deus pode ir para as pessoas que habitam dentro dos limites do seu amor, ou seja, aqueles que o aceitaram. Isaías capítulo 43, versículos 3 ao 5. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Muitas pessoas sabem sobre o amor de Deus. Quase todo mundo já ouviu falar do amor de Deus de uma maneira ou de outra. No entanto, poucas pessoas se voltaram para ele, ou seja, poucas o receberam em suas vidas. Conhecer o amor de Deus em sua própria vida é diferente de apenas ouvir falar. Davi escreveu em Salmos, capítulo 34, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se você não provar, algo pode estar bem na sua frente e você nunca saberá como é a verdade. Aí está o porquê de muitas pessoas se levantarem e dizerem muitas coisas contra Deus, mesmo sem conhecê-lo. Elas culpam Deus por muitas dificuldades e questionam o seu amor. Se Deus realmente me ama, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Quando penso nessas declarações, isso parte meu coração. Eu sei que elas estão sendo honestas, mas estão falando sem conhecer a Deus de verdade. Em um momento compartilharei algumas razões pelas quais acho que muitas pessoas estão fugindo de Deus, algumas conscientemente e outras sem saber. Também compartilharei com você como se voltar para Deus. Por favor, veja que nenhum de nós sabe o que o próximo momento reserva. Nosso tempo na Terra é transitório. A Bíblia diz que nossos dias são como um vapor e estão aqui hoje e amanhã desaparecem. Salmos, capítulo 144, versículos 3 e 4, diz:
Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. As pessoas podem se esbanjar em coisas que são passageiras, você sabe disso. No entanto, Deus escolheu amar seres que ele poderia facilmente substituir, facilmente destruir, que têm corações que nem querem ter nada a ver com ele. É um verdadeiro mistério como Deus pode amar a você, a mim e ao resto da humanidade. Muitas pessoas disseram que viveriam a vida ao máximo na juventude e depois levariam a sério a Deus na velhice, mas nunca conseguiram. Você sabe por quê? Porque elas morreram antes de estarem prontas. Elas pensaram que tinham o mundo em suas mãos, mas não, elas estavam erradas. Elas pensaram que tinha tudo planejado, mas algo aconteceu, e antes que percebessem, elas se foram para sempre. A parte mais triste disso é que quem morre sem responder ao chamado de Deus ao arrependimento e à vida eterna, entra na eternidade separado de Deus para sempre. Quando isso acontece, seu espírito e sua alma não podem retornar a Deus, pois a vida não está dentro delas. Estão vazios da vida de Deus e mortas para Ele. O único que tem direito a essas almas é o diabo. Isso é o que significa quando a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Responder ao chamado de Deus e entregar seu coração a Jesus Cristo para habitar em você, iluminá-lo e dirigir o curso do seu destino é aceitar o dom gratuito de Deus da vida eterna. Qualquer um que responde a Deus recebe seu Filho, Jesus. Quem recebe o Filho, Jesus, tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 diz: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E quando você deixa este mundo assim, sua eternidade está garantida, porque você tem a passagem, Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Esta é a esperança de quem responde ao chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O chamado de Deus é o convite dele para aceitar a sua vontade, que é Cristo Jesus e tudo o que ele representa. É o convite de Deus para você se tornar tudo o que ele o criou para ser, independentemente do quanto você caiu. O chamado de Deus é seu convite para que você volte à comunhão que tinha antes de perdê-la. O chamado de Deus é seu convite para que você volte ao caminho do qual se desviou por um motivo ou por outro. O chamado de Deus é seu convite à salvação, para salvar sua alma, para que você não se perca na escravidão de Satanás para sempre. Você nunca sabe quando o Senhor voltará, nem sabe quando deixará este mundo. No entanto, você sabe algo hoje. A hora de responder ao chamado de Deus é agora, não depois. Agora. Não fique mais um minuto sem Ele. Sim, Ele te ama para sempre, mas seu amor não terá nenhum efeito em você a menos que você o aceite. A menos que você pare de fugir dele e corra atrás de Deus, você não pode realmente receber tudo o que Ele tem a oferecer. Você sabia que é possível fugir de Deus, às vezes conscientemente e às vezes até sem saber? O que significa fugir de Deus? Eu sei que o salmista declarou a presença de Deus em todos os lugares, o que torna difícil alguém escapar de sua visão. Salmos, capítulo 139, versículos 7 ao 12, diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Como o salmista, muitas pessoas acreditam que Deus está em toda parte e sabe tudo, e isso é verdade. Elas podem até citar este versículo da Escritura
para provar que ninguém pode fugir de Deus, ou citar a história de Jonas também, e estariam certos. Nenhum indivíduo natural pode fugir fisicamente de Deus. No entanto, você pode fugir de Deus em seu coração. Você se lembra da história do filho pródigo? Eu amo essa história, porque embora ela narre como as escolhas de estilo de vida nos separam de Deus e como o amor de Deus está aberto para nos receber quando voltamos, ela também contém pequenas verdades com as quais podemos aprender. Como muitos de nós, por exemplo, o filho pródigo quis a herança sem fazer parte das responsabilidades a ela atribuídas. Isso não soa como muitas pessoas hoje? Queremos ouvir falar mais sobre o amor de Deus e suas bênçãos. Queremos nos convencer de que podemos ter os recursos de Deus enquanto nos apegamos aos sistemas do mundo. Queremos viver como queremos e ainda ter acesso aos privilégios da família de Deus. Mas isso não é possível. Veja, a cada escolha que o filho pródigo fazia, ele se afastava mais de casa, longe do amor do seu pai. A cada espaço, ele foi se perdendo até não ter mais nada. Ele havia perdido seu lugar, perdido sua fortuna e perdido sua identidade. Ele teria morrido se não tivesse voltado a si e dito a si mesmo a verdade. Veja, querido cristão, fugir de Deus é fechar seu coração para Ele. Fugir é tapar os ouvidos para suas palavras e escolher seu próprio caminho, diferente dos planos dele para a sua vida. Fugir de Deus é não se considerar bom o suficiente para ser dele, a ponto de simplesmente não o considerar em sua vida como deveria. Qualquer um pode fazer isso. O pecador que nunca aceitou a Cristo pode fazê-lo. O cristão que uma vez conheceu e amou a Deus, mas logo perdeu a fé por um motivo ou outro, também pode fazer isso. O crente que está na fé, mas está tendo dificuldades para aceitar a vontade de Deus para uma área da sua vida, também pode fazer isso. Em que categoria você se encaixa entre essas que mencionei? Será que você está fugindo do convite de Deus em sua vida? Agora, entenda isso. Não era como se o pai do filho pródigo deixasse de amá-lo. Não! Suas próprias ações o afastaram de onde o amor do pai poderia tocá-lo. Mas quando ele se virou e voltou para casa, o pai já o esperava. Ele foi restaurado e revigorado. Talvez você esteja fugindo de Deus porque sente que falhou demais e por muito tempo. Talvez você esteja fugindo sem ao menos saber do que está fugindo. Talvez esteja fugindo porque se sente apegado aos sistemas opostos à família de Deus. Talvez você sinta que não consegue se libertar do mundo e, portanto, não precisa responder a Deus. Ou talvez o seu caso seja como o de Jonas. Deus está dizendo algo, mas você simplesmente não consegue aceitar. Portanto, você ensurdece seus ouvidos sempre que o assunto surge. Seja qual for a categoria a que você pertença, Deus quer que você saiba que Ele te ama e deseja apenas que você tenha o melhor. O chamado de Deus é para o seu próprio bem, e Ele não vai parar de chamá-lo até o seu último suspiro. Ele não para de te chamar, pois Ele é seu Pai. Ele quer que você venha atrás dele. Você pode perceber a diferença entre a vida de quem corre atrás de Deus e a de quem foge de Deus olhando para as vidas de Davi e Jonas. Davi cometeu muitos pecados, mas nunca deixou de se voltar para Deus. Jonas, por outro lado, assumiu a responsabilidade de evitar o caminho de Deus e quase perdeu a vida. O filho pródigo também é outro bom exemplo. Vimos como a sua vida era longe de seu pai e como era quando ele voltou. Você pode não ser o mesmo se decidir correr atrás de Deus. Ele te abençoará se você se entregar a Ele. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ninguém corre atrás de Deus e se esgota. Ele cuidará de você. Mateus capítulo 6, versículo 33, também diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como você corre atrás de Deus? Colocando-o em primeiro lugar em tudo o que faz. Colocar Deus em primeiro lugar significa decidir andar na vontade dele para a sua vida. Isso é o que a Bíblia quer dizer quando nos orienta a submeter nossa vida a Deus. Significa que você o torna seu Senhor e Mestre. Nada mais importa para você do que Ele, e Ele é a sua maior autoridade.
Correr atrás de Deus é mostrar interesse pelas coisas que dizem respeito ao seu reino e à sua personalidade. Você está interessado em aprender coisas novas de sua palavra, na oração, na comunhão com outros crentes o tempo todo, em compartilhar sua fé e em obedecer à palavra de Deus. Davi disse em Salmos, capítulo 122, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é de admirar que ele seja chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele sempre quis conhecer o Senhor e estar na comunhão dos santos que adoram a Deus. Seu pecado não deve afastá-lo de Deus. Nenhum cristão verdadeiro diria que Deus não quer você por causa daquilo que você fez. Se você puder se voltar para Ele com honestidade e disposição para receber sua ajuda, Deus o lavará com o sangue de Jesus e o ajudará a se reerguer. Tudo que o filho pródigo precisava fazer era voltar para casa, e o resto era história. Tudo que você precisa fazer é responder a Deus e confiar que sua misericórdia e seu amor fará o resto. Você ficará surpreso com o quanto Deus pode fazer de sua vida. Pare de fugir de Deus. Comece a correr atrás dele e você nunca mais será o mesmo. A Bíblia diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você já leu essa passagem antes? O que significa aproximar-se ou chegar-se a Deus? Talvez você esteja pensando: a Bíblia já não disse que Deus está mais perto de mim do que posso imaginar? Como então posso me aproximar de alguém que já está perto de mim? Sim, a Bíblia diz isso. Porém, para saber como se aproximar de Deus, primeiro você precisa entender o que isso significa. Você não será capaz de se aproximar de Deus se nem ao menos souber o que isso significa. Veja bem, entender o que significa se aproximar de Deus fará muito bem à sua vida cristã. Na verdade, o que é uma vida cristã senão uma caminhada íntima com Deus? Ninguém deve se alegrar mais na intimidade com Deus do que o cristão. Afinal, a Bíblia diz que agora somos um com Deus no Espírito por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Livro 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 17, diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. Surpreendentemente, este é um padrão desde o início dos tempos. Veja estes dois exemplos. Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Uma palavra comum nesses dois exemplos é o verbo andar. Esta não é uma mudança física de etapas literalmente. Em vez disso, conota entrar em sintonia com Deus. Andar com Deus significa entrar no caminho dele, comprometendo-se a entender sua pessoa, sistemas e sua obra. Muitos de nós paramos em conhecer as obras de Deus. Quando os olhos cegos se abrem, dizemos que é Deus e nos regozijamos para a sua glória. Quando você ganha um aumento no salário, você grita, glória a Deus. No entanto, Deus quer que saiamos dali. Ele quer que nos aproximemos e conheçamos seus caminhos, seu sistema de operação, pensamentos e pessoa. Isso é o que Enoque tinha com ele, e era isso que ele estava convidando Abraão a ter. Você percebe que quando Deus conheceu Abraão,
O relacionamento deles foi construído em torno da promessa de um filho e prosperidade. Mas depois de diversos encontros e desenvolvimentos em seu relacionamento, Abraão cresceu acima das coisas e buscou a pessoa de Deus a ponto de estar disposto a oferecer seu filho Isaque, se isso agradasse a ele. Foi nesse ponto que Deus falou e disse: "Agora sei que você me teme." Gênesis capítulo 22, versículo 12, diz: "Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho." Mas espere, Deus não deveria saber quem teme a Ele ou não? Ele já não conhece todas as coisas? Talvez nunca saibamos a resposta completa ou perfeita para isso, mas posso dizer com intrepidez, Deus não estava falando isso porque não sabia. Ele falava porque Abraão havia provado algo que estava apenas dentro do seu coração até agora. Veja, uma coisa é ver que você ama alguém, outra coisa é demonstrar esse amor. Abraão acabara de demonstrar seu amor e temor a Deus por meio do sacrifício de Isaque. Tenho certeza de que você está começando a entender o que eu estou tentando dizer. Existem certas experiências e privilégios reservados apenas para aqueles que buscam e se aproximam de Deus. Aqueles que se sentem confortáveis com a mão de Deus nunca veem seu rosto. Salmos capítulo 103, versículo 7, diz: "Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades." E sabe o perigo aqui? As pessoas que estão muito acostumadas apenas com a obra de Deus são facilmente enganadas pela obra do diabo. Elas não sabem que o inimigo também pode fazer suas próprias cópias da obra de Deus de tal forma que, a menos que você realmente conheça Deus em espírito e verdade, você cairia nessa ideia. Não é à toa que a Bíblia diz que ele está disfarçado de anjo de luz. Jesus também alertou sobre o engano dos últimos dias e como tantas pessoas caíram nele. Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 25, diz: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito." O meu ponto é, aproximar-se de Deus é tão importante quanto correr sua carreira cristã sem cair no caminho e se perder novamente. Deus te ama muito, e é por isso que Ele está preparando você com essas verdades para evitar que você caia e para sustentá-lo até o fim. Certifique-se de prestar atenção nessas palavras e segui-las. Vamos olhar para trás em nosso versículo de abertura do livro de Tiago e vamos ver os versículos anteriores que conduzem a nossa escritura de abertura para nos dar uma melhor compreensão do que significa se aproximar de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 8 diz: "Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração." Observe essas palavras. Ele fala sobre o suprimento da graça de Deus para os orgulhosos. Então ele fala sobre submeter-se através dessa graça a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de ti. Termina dizendo para você se aproximar de Deus para que possa se aproximar de você. Mantenha suas mãos limpas do pecado e seu coração puro da dúvida. Como isso ajuda a entender o que significa aproximar-se de Deus? Aqui está como. Assim como Enoque, Abraão, Davi, Moisés e todos aqueles que tiveram relacionamentos maravilhosos com Deus durante sua jornada terrena, aproximar-se de Deus significa alinhar-se com Ele, não apenas para conhecê-lo mais, mas para entendê-lo, amá-lo e servi-lo com toda a sua vida. Alguém pode estar pensando, mas como alguém pode fazer isso? É mesmo possível? Sim, isso pode ser feito. E sim, é possível. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que aqueles que farão proezas nos últimos dias serão aqueles que não conhecem seu Deus. E ouça, eles não o conhecerão à distância. Eles o conhecerão através de uma caminhada íntima com Ele. Eles conhecerão sua pessoa, sistemas, preceitos, sua vontade e sua obra, porque estão mais próximos dele. Se você está lutando para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, saiba que precisa se aproximar dele.
Se você se aproximar de Deus, Ele conhecerá seus desejos e facilmente os trará à tona em sua própria vida. Portanto, em vez de apenas orar, Senhor, me mostra a tua vontade, você também pode orar, Senhor, me leve para mais perto de ti. Tendo visto o que significa aproximar-se de Deus, vamos agora ver como você pode entrar em seu caminho, em sintonia com Ele, e gerar seu propósito em sua vida por meio de sua intimidade com Deus. O novo nascimento. Nunca podemos superestimar isso. Ninguém que não seja membro da família de Deus pode esperar se aproximar de Deus. Se você deseja conhecer mais a Deus e que Ele se revele a você como Ele fez aos nossos pais da fé, então deve entregar sua vida a Ele e abandonar uma vida de pecado. Não basta gostar de Deus, dos cristãos ou ir à igreja. Você deve ser salvo e renascido, recebendo sua vida em você. Ao cruzar essa linha, você garante seu lugar no céu e se posiciona para participar do que todo filho de Deus desfruta nele. Deus não criou o inferno para você. Quem lá vai, o faz por livre escolha. Não cometa esse erro hoje. O amor de Deus é um convite para a vida. Para se aproximar dele, você deve ser uma pessoa de oração. A oração é a força motriz de todo cristão. Se você fala mal com Deus, não há como ter intimidade com Ele. Um dia, depois de um momento de oração, ouvi estas palavras em meu espírito. Existe uma estreita ligação entre a oração e a consagração. Essas palavras grudaram em mim até hoje. Não consigo imaginar um cristão vivendo um estilo de vida consagrado com a graça de Deus sem uma vida ativa de oração. Aproximar-se e estar em sintonia com Deus leva tempo. É no lugar dessa oração que esse processo ocorre. Não ore apenas para pedir coisas, ore também para pedir mais de Deus. Ore para que seu coração ame e anseie mais por Ele. Se você estudar a vida de Davi, ficará surpreso com o quanto Deus significou para ele. Algo em Deus deve tê-lo tocado para fazê-lo buscar tanto a Deus. Você também pode ter esse algo. Peça a Deus para reavivar a sua vida de oração hoje, meu amigo. Você não pode sobreviver sem Ele, especialmente hoje. Outra maneira de se aproximar de Deus é desenvolver o estilo de vida de passar tempo com sua Bíblia, a palavra escrita de Deus, bem como os ensinamentos sólidos enraizados nas Escrituras por meio de literatura, mídia e pregações. A palavra de Deus é luz e vida para quem a encontra. A palavra de Deus tem o poder de mudar sua vida, mas é tão poderosa quanto o valor que você atribui a ela. Isso significa que, se você não atribuir valor, nenhum poder sairá dela, mas se fizer isso, você se torna um recipiente do seu poder. A meditação. Através da meditação cristã, você esvazia sua mente para preenchê-la com a palavra de Deus. Ouça, quanto mais você ponderar sobre a obra, palavras e pensamentos de Deus, mais sua compreensão e fé crescerão. Você não pode permanecer o mesmo em suas relações com Deus se tiver o hábito de pensar nele e nas coisas que dizem a respeito a ele todos os dias. Outra maneira de se aproximar de Deus é passar tempo com pessoas ligadas a ele. As associações influenciam as ações. Uma vez que sua vida é um produto daqueles com quem você se cerca, entre muitas outras coisas, significa que se você se cercar de pessoas que conhecem a Deus mais que você também conhecerá mais a Deus. Imagine passar tempo com pessoas que sabem pouco ou nada sobre Deus, mas são levadas por todos os ventos. Você se tornará cada vez mais parecido com elas. Não cometa o erro de subestimar o poder dos relacionamentos em sua caminhada com Deus. Eles irão ajudá-lo ou afastá-lo. O jejum é outra maneira de se aproximar de Deus, uma maneira poderosa. Quando você jejua, enfraquece sua carne e abre seu espírito e atrai Deus para você. É por isso que uma das maneiras mais fáceis de buscar o conselho de Deus é através do jejum. Nesse momento, seu corpo está fraco e sucumbiu à sua autoridade. Você se purificou e pode ouvir Deus facilmente naquele momento. Compartilhe essas chaves poderosas com você. Por favor, não jogue elas fora. Você quer entrar no caminho de Deus? Certifique-se de que você está na fé em Cristo Jesus. Abandone sua antiga vida de pecado e entregue-se completamente para viver com Deus. Então, comece a passar tempo na palavra, em oração, jejum e com aqueles que conhecem a Deus mais que você. Com o tempo, você se encontrará andando na perfeita vontade de Deus para a sua vida.
Um dos maiores benefícios de ser um filho de Deus é que você não apenas pode falar com Ele sempre que quiser, mas Ele também pode falar com você. Cada pessoa que colocou sua fé em Jesus e o recebeu em sua vida tem a capacidade de ouvir Deus falar com ela. Jesus, ao falar de suas ovelhas, ou seja, pessoas que se entregaram para segui-lo, disse que ouvem sua voz quando Ele fala e o seguem. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quando se torna um filho de Deus, você dá a Ele autoridade para dirigir o curso de sua vida. Quando decide chamar Jesus de seu Senhor e Salvador, você se torna um membro da família celestial de Deus e, portanto, recebe a vida dele em você. Uma característica interessante dessa vida de Deus é a sua capacidade de se relacionar com Ele, ou seja, de falar e ouvi-lo falar também. Embora Jesus tenha dito que assim deveria ser, poucos filhos de Deus ouvem quando Ele fala, e poucos sabem dizer quando Ele está falando e quando o que estão ouvindo não vem do Senhor. Veja, a voz de Deus é a maneira dele de comunicar a sua vontade e seus planos a seus filhos. Isso pode acontecer por diferentes métodos, mas ainda é Deus falando com você. Por exemplo, uma vez ele falou com Moisés através de uma sarça ardente. Em outra ocasião, ele falou com Elias em voz baixa e mansa. Uma vez ele falou com Jesus através do que soou como um trovão. Agora, seja na forma de um trovão para todos ouvirem ou como um sussurro quase silencioso para sua alma, Deus ainda fala com seus filhos. Na verdade, Ele pode estar usando esta mensagem que você está ouvindo agora para falar com alguém. O salmista falou sobre a voz de Deus em Salmos 29, versículos 4 a 9. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. Amado, é uma bênção você poder ouvir Deus falar. Observe que Deus não fala apenas quando precisa que você faça algo. Não. Se quiser saber como a voz de Deus funciona, é só olhar como Jesus Cristo falou enquanto estava na terra. Por exemplo, Jesus deu instruções e disse às pessoas o que elas precisavam fazer em determinado momento, especialmente seus discípulos. Isso é instrução. Ele poderia dizer a eles para irem aqui ou ali, para esperar em um lugar ou em outro, para pegar isso ou rejeitar aquilo e assim por diante. Mas essa não foi a única coisa que Jesus disse aos outros. Em outras ocasiões, ele falou para ensinar seus discípulos, expondo-lhes as Escrituras em termos mais claros e fáceis do que ele compartilhava com o público. Certa vez ele falou para alertá-los, em outra ele falou para corrigi-los para que pudessem ser pessoas melhores. Em outro momento, ele falou para encorajá-los, confortá-los e fortalecê-los. A Bíblia nos fala sobre cada uma dessas instâncias e como Jesus é a imagem expressa de Deus, podemos ver as diferentes maneiras pelas quais Deus fala conosco pela maneira como Jesus falou com seus discípulos. Um dos perigos que muitos de nós cristãos enfrentamos hoje em dia é o perigo de não saber como ouvir Deus ou como identificar a voz dele quando está falando conosco. Como resultado, muitos cristãos se deparam com problemas de confusão, medo e até desastre. Veja bem, quando você consistentemente ouve Deus sobre tudo em sua vida, você pode enfrentar desafios, mas nunca perderá. Não importa o que a vida jogue em você, você sempre saberá o que fazer e o que dizer. Você sempre saberá para onde ir, com quem se encontrar e como lidar com todos os problemas que surgirem em seu caminho. Lembro-me de ter lido a história de um homem que nunca perdeu $1 em negócios, embora estivesse vivo durante a Grande Depressão. De alguma forma, ele aprendeu a esperar até que Deus falasse antes de fazer qualquer investimento ou outra decisão de negócios. E seu testemunho foi o seguinte: ele nunca perdeu um centavo. Isso pode quebrar sua filosofia, mas é muito possível. Por quê? Porque a Bíblia diz assim em Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel:
Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Em outra passagem, Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviarem para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Estas são apenas duas das várias passagens em toda a Bíblia que provam o grande benefício de ouvir Deus falar e entender para obedecer. Por favor, entenda que assim como Deus fala conosco, o diabo também o faz. É por isso que produzimos este vídeo, para ajudar você a saber como diferenciar a voz de Deus e a voz do inimigo. Então, como saber se o que você está ouvindo é Deus falando com você ou o diabo? Primeiro, quando Deus fala, o que você ouve sempre vai concordar com o que está escrito na Bíblia. Querido cristão, Deus nunca irá contradizer sua palavra para ninguém, nem hoje, nem amanhã. Jesus disse que o céu e a terra podem passar, mas suas palavras, as palavras que temos na Bíblia, nunca passarão. Hoje, muitos de nós não valorizamos tanto o tempo gasto com a Bíblia. E por isso somos facilmente enganados por qualquer um que se diga seguidor de Jesus Cristo. Muitos falsos mestres entraram na igreja e levaram muitos cristãos para longe de Deus dessa maneira. No entanto, a maneira mais valiosa de saber que Deus está falando com você e se o que você está ouvindo se alinha com o que Ele já disse nas Escrituras. Qualquer outra coisa não é Deus, mas sim o diabo falando com você. Deus nunca pedirá que você roube, trapaceie ou machuque as pessoas, pois a Bíblia já declarou o ponto de vista de Deus sobre essas coisas. É por isso que você deve estudar a Bíblia. Quanto mais da palavra de Deus você tiver dentro do seu coração, mais fácil será para Ele falar com você e mais fácil será para você saber quando Ele está falando. Em segundo lugar, quando Deus fala, você sabe que é Ele porque o Espírito Santo vive dentro de você. A Bíblia nos diz que o único que pode nos dizer o que uma pessoa está pensando em seu coração é o Espírito dessa pessoa. Portanto, o único que pode lhe dizer o que Deus está dizendo, ou se o que você ouve é de Deus, é o Espírito Santo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12 diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, se o Espírito Santo pode lhe dizer os pensamentos de Deus, ele definitivamente lhe revelará a voz de Deus. Se o Espírito Santo não consegue se conectar com o que você ouviu, assim como está escrito na Bíblia, então você está ouvindo o diabo. Como você sabe se o Espírito Santo está se conectando ou não com o que você está ouvindo? Isso me leva ao próximo ponto. Você fica inquieto. Quando você ouve algo e isso causa inquietação em seu espírito ou coração, não é Deus falando com você. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja, quando Deus fala, mesmo que Ele esteja corrigindo ou instruindo a dar um passo ousado ou qualquer outra coisa, você sentirá paz dentro do seu coração. Além de saber pelo Espírito Santo que é Deus falando com você, não haverá pânico ou ansiedade junto com isso, pois Ele carrega consigo o poder de acalmar seus medos e curar aqueles que o ouvem. Em João capítulo 5, versículo 25, Jesus disse: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Deus já nos disse que Ele não é o autor de confusão e que suas palavras são espírito e vida para aqueles que as ouvem. Você deve fazer tudo o que puder para garantir que não perca a voz de Deus quando Ele falar com você, querido cristão. Isso lhe poupará muito tempo, energia, trabalho e problemas. Mesmo que o que Ele está dizendo seja uma coisa difícil de fazer, se realmente der ouvidos, você receberá forças para fazê-la, pois a palavra de Deus é viva. O profeta Daniel uma vez encontrou o anjo de Deus enquanto estava tão fraco a ponto de não conseguir ficar de pé. A Bíblia registra que a palavra entrou em Daniel, lhe deu força e ele se levantou. Meu amigo, é assim que a palavra de Deus é, poderosa quando Ele fala. Agora, o que você faz para ouvir a voz de Deus?
Aqui estão 4 coisas a fazer para colocá-lo em uma posição mais segura para ouvir a voz de Deus sempre que Ele falar. Primeiro, antes de compartilhar as 4, quero acreditar que o primeiro critério para ouvir Deus direcionar o curso de sua vida de forma consistente é tornar-se parte de seu rebanho por meio da fé em Jesus Cristo. Somente filhos de Deus nascidos de novo podem ter isso. Se você ainda não recebeu Jesus, sinta-se à vontade para pedir a Ele que entre em sua vida agora, e Ele fará isso com prazer e lhe dará uma nova vida assim que você se render a Ele. Uma das maneiras mais fáceis de ouvir Deus falar com você corretamente como cristão é pela oração. Não apenas falando com Deus sozinho, mas também aprendendo a sentar-se em silêncio e ouvi-lo falar. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é cultivar um estilo de vida diário de orar. Quando você ora no Espírito, a Bíblia diz que você edifica ou edifica seu homem espiritual. Quando seu espírito está edificado, você pode facilmente entender as coisas no reino espiritual, inclusive quando Deus está dizendo algo a você ou a outra pessoa. Em segundo lugar, o jejum regular é uma boa maneira de se abrir para ouvir a Deus. Você vê, nós vivemos em um mundo muito barulhento hoje. O jejum é uma ótima maneira de silenciar todo o barulho, especialmente os da sua carne, tentando distraí-lo das coisas de Deus. Quando você jejua, seu corpo pode ficar enfraquecido, mas seu espírito se torna mais sensível. O jejum é um exercício espiritual que o fortalece para explorar as coisas mais profundas de Deus. Em terceiro lugar, viva uma vida santa e obediente a tudo o que encontrar na Bíblia. Ela é a palavra escrita de Deus para nós. Não é um livro de história e não deve ser tratado como tal. Em vez disso, deve ser considerado como um livro de vida destinado a instruir, confortar e direcionar aqueles que pertencem a Deus. Escolher viver uma vida diferente de como a Bíblia diz para viver é desobediência. E uma pessoa desobediente não tem parte com Deus. Santidade em si é obediência completa à palavra de Deus. É a perfeição? Não. Pelo contrário, é tomar a decisão de sempre manter os olhos em Deus, independentemente dos erros ao seu redor. E se você falhar, a santidade significa que você reconhece que cometeu um erro e então se volta para Deus em busca de perdão e segue em frente com esse erro. Deus não guarda mágoas e nem se deleita em ver seus filhos perderem a fé. No entanto, o pecado nos mantém cada vez mais longe de Deus até que não possamos encontrar o caminho de volta. Não é de admirar que a Bíblia nos adverte para ficar longe de uma vida de pecado e desobediência. O pecado saciará sua sensibilidade espiritual e aumentará seus sentidos carnais. Então, quando Deus fala, você não vai ouvir porque outros espíritos estão gritando por toda parte. E quanto mais você os obedece, mais poder você dá a Ele sobre sua vida. Por fim, para ouvir a Deus, certifique-se de encher sua mente com a palavra de Deus o máximo possível. Fique perto dela. Tudo que você ouve ou assiste é um alinhamento para sua alma e espírito. Quanto mais conteúdo mundano e ímpio você consumir, mais sujo será o seu ser espiritual e mais forte será a sua carne. E se é um espírito sensível, você também não pode ouvir Deus ou saber quando Ele está falando. Então, para resolver isso, certifique-se de que seu espírito esteja sempre sendo alimentado com a palavra. Leia a Bíblia e outros livros espirituais cristãos. Ouça pregações ou ensinamentos de pregadores baseados na Bíblia. Ouça músicas que falam sobre Jesus, a fé, a justiça e a vida para Deus. Não músicas que glorifiquem o pecado ou o diabo. Quanto mais você fizer isso, mais você encherá seu espírito e sua mente com coisas do reino de Deus. Tanto que ficará fácil distinguir a voz de Deus da voz do diabo quando ele falar com você. Oro para que você cresça na graça de Deus, sendo capaz de saber quando Ele está falando e que possa também responder em obediência. Em nome de Jesus, amém.